Fala aí galera, beleza? Aqui é o professor Jader Soares de Biologia e nós estamos aqui no nosso 33º vídeo da nossa playlist sobre genética. E o nosso assunto de hoje é esse daí, ó, mutações gênicas e anemia falciforme. Se você tem gostado dos vídeos e achar que esse vídeo foi útil a você, deixa aí o seu like, não se esqueça também de se inscrever no canal. E me siga também lá no Instagram, que será um prazer recebê-lo por lá também. Bem, galerinha, para a gente começar a falar sobre mutações gênicas, só lembrar você que o vídeo anterior a esse são as mutações, foram as mutações cromossômicas, que são mutações mais amplas, mais radicais em relação aos cromossomos. As mutações gênicas, elas são mais pontuais, ou seja, que você tem a mudança de um ou poucos pares de bases. E primeiro aqui que eu vou colocar para você é uma classificação delas. Então, olha só. Aqui você tem então a deleção, depois da deleção você tem então a inserção, e além da inserção você terá a substituição. Os nomes são muito óbvios, então olha só, eu vou colocar um cromossomo ali para você e vou colocar um fragmento de um gene. E esse fragmento de um gene ele tem uma certa sequência de bases, e aí se você pega então a deleção, você tem o quê? Você tem a perda de um par de base. Então se você perde um par de base, você deleta um par de bases, por isso é uma mutação gênica conhecida como deleção. Além disso, você tem inserção, como o próprio nome já diz, então vou colocar uma sequência ali, um outro gene com uma outra sequência, e aí você tem então ali a adição de um par de bases, então você passa a ter bases a mais, ok? Então isso é a inserção. E aí por último você tem então a substituição. Quando você fala sobre substituição, logicamente o nome é bastante claro, né, em relação ao que vai acontecer, que você tem a troca de uma base por outra. Só que aí se você pega do seu lado esquerdo aqui, na primeira imagem aí do seu lado esquerdo, você tem uma sequência que seria GAG. E do outro lado, ou seja, a outra fita seria CTC. Sendo assim, se você pega então agora a mutação acontecendo, eu deixo de ter GAG e passei a ter GTG. E eu deixei de ter CTC e passei a ter CAC. Então você teve uma substituição. Então você, mas eu troquei ali basicamente o seguinte, eu só troquei as bases de lugar. Sim, se você troca as bases de lugar, isso é uma mutação, isso é uma consequência. Você tem as fitas agora do DNA, elas passam a ser diferentes do que elas eram no passado. Então isso é uma mutação que é causada que é chamada de substituição. Embora você pudesse ter uma substituição por outras bases. Então você poderia ter a troca de um A por G ou A por C. Então isso não importa. Importa que você tem que substituir uma determinada base ou poucas bases, ok? Então, olha só. Quando nós pegamos, então, agora em relação à consequência dessas mutações, eu vou colocar para você o seguinte, ó. Se o DNA ele sofre uma mutação, ele transfere essa mutação para o chamado RNA mensageiro, porque os RNAs eles são produzidos a partir do DNA. Só que o chamado RNA mensageiro é uma receita para a produção de uma proteína. Então, se você altera o DNA, você acaba alterando o RNA mensageiro. Só que a primeira a primeira consequência em relação a uma mutação gênica que eu coloco para você seria uma mutação gênica silenciosa. Agora, o que é uma mutação gênica silenciosa? É uma mutação que altera DNA, consequentemente RNA, só que não altera a proteína, não altera o aminoácido ligado. Então você trocou uma trinca de base por outra trinca de base, ou seja, você mudou ali, você causou uma mutação gênica, mas você não levou a troca de um determinado tipo de aminoácido. O aminoácido ligado, embora a mutação aconteceu, o aminoácido ligado na proteína é o mesmo que era anteriormente. Então isso é uma mutação silenciosa. Agora, olha só, além de uma mutação silenciosa, logicamente eu não estou falando para você que todas são, você tem ali uma mutação em vermelho que eu coloquei ali para você, que altera DNA e consequentemente o RNA mensageiro, só que essa mutação aqui, ela é uma mutação com troca de aminoácido, então a aí significa aminoácido. E aí eu vou colocar ali para você que se você compara com a proteína anterior, eu teria ali o aminoácido agora, ao invés de você ter um aminoácido amarelo ali, você teria um aminoácido vermelho, para mostrar a você que houve troca, ou seja, você teve a alteração da proteína. Então você mudou o DNA, consequentemente o RNA e, consequentemente, a proteína. Agora, um outro tipo de mutação que pode acontecer, simplesmente seria uma mutação que aconteça ali novamente no DNA e é transferida diretamente para o RNA mensageiro, só que essa mutação aqui ela é chamada de sem sentido. Por quê? Porque essa mutação ela vai possibilitar, então, a produção ali de um códon de parada.
Códon de parada, quando você fala sobre tradução, inclusive há vídeos no canal sobre, se você procura lá você acha, que fala que o códon de parada ele determina o fim de uma proteína. Então ele sinaliza onde a proteína deve terminar. Só que nesse caso dessa mutação, ele vai antecipar esse códon de parada, ou seja, a proteína ela vai ser mais curta do que se esperaria que ela fosse. Então você também tem a alteração da proteína. Então eu coloquei esquematicamente ali para você, se você compara as proteínas esquemáticas anteriores, elas teriam 3 aminoácidos e essa agora ela seria mais curta, ela teria apenas 2, né? Então, logicamente, ela foi encurtada por um códon de parada ali, surgido, basicamente, originado a partir de uma mutação, certo? Então, olha aqui, ó. Para a gente continuar, agora, então, eu vou colocar aqui para você e vamos falar um pouquinho sobre as mutações gênicas e a anemia falciforme. Quando você pega a hemácia, uma célula vermelha do seu sangue, lá dentro dela você tem, então, uma proteína chamada de hemoglobina A. Essa hemoglobina A é uma proteína rica em ferro. Então, se ela é uma proteína, ela é produzida a partir de RNAs mensageiros e que são produzidos a partir do DNA. Só que a proteína, chamada de hemoglobina, ela é composta por 4 cadeias polipeptídicas. Você tem 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Então, logicamente, as 2 alfa são iguais, as 2 beta são iguais entre si. Só que quando você pega, então, além da proteína A, você pode também ter a proteína S. Só que essa proteína S, ela vai promover, quando está presente dentro da hemácia, ela vai fazer com que a hemácia se converta em uma forma de foice ou meia-lua, em uma situação que é a baixa concentração de oxigênio. Então, se você tem uma hemácia que é rica em hemoglobina S, sob baixa quantidade, sob baixa tensão de oxigênio, ela deixa de ser globular, né? Ela deixa de ser redonda, arredondada e passa a ter essa forma de meia-lua, ou seja, na forma de foice. Então, isso aí literalmente caracteriza, então, uma doença conhecida, então, como anemia falciforme. E é sobre ela que eu vou falar um pouquinho mais sobre para você a partir de agora. Então, olha aqui. Quando nós pegamos, então, aqui, você tem um cromossomo aqui, você tem ali um referido gene, que basicamente está associado à síntese de uma das cadeias da hemoglobina. E aí eu coloco ali para você uma sequência, ou seja, um pedaço desse gene, que você tem uma sequência GAG. Logicamente, do outro lado, você teria CTC, já que o pareamento entre as bases é específico. E aí eu vou promover ali, então, e vou nitidamente te mostrar que quando você pega esse GAG, ele é uma trinca de base que vai promover uma ligação na cadeia de uma das cadeias da hemoglobina, de um aminoácido conhecido como ácido glutâmico. E esse ácido glutâmico, então, caracteriza, então, logicamente, junto com outras centenas de aminoácidos, a hemoglobina A. E sendo assim, as hemácias que têm, então, a hemoglobina A, então, elas são globoides, né? Então, na verdade, elas têm uma forma circular. E aí, se você pegar, então, a partir do momento que aconteça, então, a mutação gênica nesse gene responsável por produzir uma das cadeias da hemoglobina, ele deixa ali de ter GAG e passa a ter, então, GTG. Se essa mudança aconteceu, então você teve o quê? Você teve uma substituição. Se você teve uma substituição de A por T, a partir disso você vai trocar o aminoácido. O aminoácido agora ele não vai ser mais ácido glutâmico, ele vai ser valina. E a partir do momento que você tem essa mutação, a hemoglobina deixa de ser chamada de hemoglobina A e passa a ser chamada de hemoglobina S, que sob baixa tensão de oxigênio adquiriu uma forma de meia-lua, caracterizando então uma doença conhecida como anemia falciforme. Ok? Então, hemácias que têm hemoglobina S vão adquirir esta forma sob baixa concentração de oxigênio. E sendo assim, só para a gente terminar, então, olha só. Quando nós pegamos, então, você tem o genótipo, você tem o fenótipo, né? A partir disso, eu vou colocar para você, se você for azão, você terá basicamente um fenótipo que seria uma pessoa sem anemia. Então, você não tem anemia falciforme se você tem esses 2 alelos. Agora, se você é heterozigoto, se você tem azão, você simplesmente tem uma condição fenotípica chamada de traço falciforme. Ou seja, você produz tanto a hemoglobina A quanto a hemoglobina S. Você produz elas ao mesmo tempo. Só que, geralmente, as pessoas que têm o traço falciforme, quase nunca eles têm complicações. Eles têm complicações quando eles são submetidos a baixa quantidade de oxigênio. Então, portanto, quando viajam para cidades com alta altitude ou quando realizam exercícios forçados durante um longo intervalo de tempo, então isso pode acontecer. Só que aí, além disso, você tem então a ESão, que seria uma pessoa homozigota, então, para anemia falciforme. Aí ela tem anemia severa. E se não tiver cuidados médicos apropriados, ela pode morrer ainda durante a infância. Ok? Então, essa é a anemia mais severa. Então, é quando você é homozigoto. E aí, simplesmente para a gente realmente terminar, só uma curiosidade em relação à anemia falciforme. Então, eu coloquei ali para você o mapinha da África.
E no continente africano, a quantidade de pessoas com anemia falciforme geralmente ela é um número maior do que é encontrado no mundo como um todo, embora ela seja uma das hemoglobinopatias mais comuns no Brasil até. Então na África ela se torna mais comum ainda. Então sempre você vai ouvir uma história aí de que a África, além de você saber que lá é uma área bastante endêmica em relação à malária. Então, se você lembra, o protozoário da malária, o plasmódio, ele invade hemácias e quando ele invade hemácias para se reproduzir dentro delas. Só que quando ele invade hemácias em si, o nível de oxigênio dessas hemácias cai. E quando o nível de hemácias quando o nível de oxigênio cai dentro da hemácia, essa hemácia ela vai simplesmente deixar de ser globular e passar a ser foiciforme. Quando ela passar literalmente pelo fígado e pelo baço, ela será mais facilmente destruída e, consequentemente, o protozoário também o será. Então se fala que você tem então uma vantagem, né, evolutiva aí em relação a essas áreas endêmicas de malária, se você então tem traço falciforme. Então isso logicamente sempre você vai ouvir uma história que é bastante recorrente a isso, certo? Então na África a concentração de pessoas aí com anemia falciforme geralmente é maior do que realmente em qualquer outra parte do mundo, ok? Então galera, é isso. Espero que eu possa ter feito você compreender um pouco mais sobre mutações gênicas e anemia falciforme. Um grande abraço. Fique bem. Tchau.